Olá, eu sou a professora Alcione, este é meu canal e esta é uma das videoaulas da sessão ou da série Quem Revisa a Revisão. Essas videoaulas estão sendo gravadas para interação com os meus alunos do curso de extensão Formação de Revisores de Texto. É o curso de extensão que nós oferecemos pela UniOeste e do qual eu sou coordenadora. E nesta videoaula vamos nos ater ao recorte 6. Vamos à tela do computador? Muito bem, então vamos ao recorte 6. Aqui nós temos um parágrafo. Sob uma atmosfera de ameaça da Indonésia, agora independente da Holanda, a UDT rompeu a aliança estabelecida anteriormente com a Fretilin e executou um golpe para assumir o controle do território. Aí nós temos aqui neste caso eles, que é um elemento que a gente pode dizer que tem uma anafra associativa, porque vocês vejam que antes nós tínhamos como sujeito a UDT, e nem como objeto apareceu qualquer elemento masculino no plural. Então, ele retoma aqui uma ideia de conjunto que não está expresso. Particularmente, eu evito esse tipo de construção nos meus textos acadêmicos, mas eu tenho visto cada vez mais frequente-se o uso da anáfora associativa nos textos acadêmicos. Então, neste caso aqui, o revisor não fez nenhuma alteração, até porque precisaria entrar em contato depois com o autor para ver exatamente se o sintagma nominal substituindo eles seria adequado ou não. Então, tá tudo bem também deixar essa anáfora associativa. Não chega a ser assim um grande problema, embora às vezes possa ser um pouco abstrato. Mas eu acho que não é este caso, então tudo bem, vamos seguir. Eles prenderam as armas das forças portuguesas e tomaram Dili em 11 de agosto de 1975. A Fretilin, por sua vez, reagiu com maior força e rapidamente tomou Dili e passou a controlar grande parte do território. É este período, nesta parte da revisão, que eu vou focar. Então, aqui eu tenho uma consideração a fazer. Nós tínhamos a Fretilin, por sua vez, reagiu com maior força e o revisor tirou por sua vez, deixando a Fretilin reagiu com maior força. A gente pode perceber que o próprio verbo reagiu traz em si essa noção de resposta, de contraste com a outra ação. Ainda assim, não está pesando por sua vez, e no caso de não estar pesando essa noção de contraste, eu sugiro que deixe, porque é uma marca que o produtor escolheu trazer para o texto, para reforçar a questão do contraste em relação à ação dita no período anterior. Então, neste caso, eu sempre vou sugerir que mantenha. Às vezes, fica muito repetitivo e muito pesado no texto. E aí, em alguns casos específicos, eu também opto por tirar, mas não é o caso deste parágrafo aqui. Então, vamos deixar essas marcas de contraste que dão mais ênfase quando essa foi a escolha do produtor e essa escolha não está prejudicando a leveza do texto ou prejudicando a questão semântica e assim por diante. Com relação à exclusão deste E, eu também vou sugerir que se mantenha, porque este E, ele está dando uma sequência e introduzindo uma consequência. A Fretilin, por sua vez, reagiu com maior força e rapidamente tomou Dili. Tá, tem um outro E aqui. Talvez por isso o revisor tirou, mas ainda assim eu acho que vale a pena mantê-lo por conta dessa introdução de consequência que temos nesse E, porque ele não é simplesmente aditivo. Ele traz uma relação cronológica de ações que acontecem, se sucede uma após a outra, e também introduz essa noção de consequência. Portanto, a minha sugestão é que se mantenha. Inclusive, tendo a repetição aqui, não é uma repetição que chega a ser pesada porque ocorre duas vezes. Outra opção ainda é colocar o gerúndio aqui. E rapidamente tomou o Dili, passando a controlar grande parte do território. Eu acho que também seria bem adequado o gerúndio, apesar de muita gente não gostar do gerúndio, ele aqui neste caso estaria adequado e evitaria a repetição do E. Aqui, em relação a considerável e grande, a gente tende a pensar que tanto considerável quanto grande, eles são, de certa forma, subjetivos. Às vezes, em determinados contextos, a gente pede para que não se faça esse tipo de avaliação,
por conta justamente da subjetividade. Aqui está se referindo à parte do território, então ele, digamos, é mais palpável essa ideia de grande. Ainda assim, a gente não sabe exatamente quão grande é. Como revisores, a gente não tem como resolver essa questão de que é indefinitude, né, do grande quão grande, em relação a quê. Mas a troca de grande por considerável não foi uma boa escolha. Por quê? Às vezes as pessoas tendem a achar que os sinônimos são perfeitos. Então, apesar de grande e considerável ser assim quase sinônimos, quando eu digo uma grande parte do território, eu dou menos ênfase do que quando eu digo uma considerável parte do território. Então, neste caso, se antes eu sugiro que não retire a ênfase dada pelo produtor em seu estilo de escrita, aqui eu vou sugerir que não se dê mais ênfase do que a proposta do produtor do texto. Porque aí vamos estar mexendo um pouco no estilo da produção do autor e dando ênfase para alguma coisa, para algo que ele talvez não queira dar tanta ênfase. Então, nem sempre, aliás, quase nunca os elementos são sinônimos perfeitos. Por isso a gente tem que cuidar na hora da troca, tanto de substantivo quanto do adjetivo. Já aqui está adequada a troca dos numerais pela palavra por extenso 1000. E aqui na sequência foi uma proposta de revisão feita por mim. Cerca de 10.000 pessoas em redor aos líderes da UDT. Essa expressão em redor aos, ela não é comum, ela soa estranha. Então, neste caso, a gente propôs cerca de 10.000 pessoas próximas aos líderes. Fica muito mais adequado porque é uma expressão já conhecida. Às vezes, os autores querem dar uma pomposidade para o seu texto e acaba recorrendo a expressões mais incomuns. E isso, muitas vezes, acaba prejudicando e não ajudando a clareza do texto, a leveza do texto. Então, precisa dar uma olhadinha com cuidado nessas expressões não tão comuns. O melhor é uma expressão mais comum, mais recorrente, desde que adequada ao texto acadêmico. Então, aqui nós temos a avaliação da revisão do recorte 6. Bom, nessa videoaula ficamos por aqui. Esperamos que tenha sido um exercício produtivo, que vocês tenham acompanhado até o final. Um abraço e até a próxima!